sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina. A lição número 1 falou de rebelião em um universo perfeito, quando começou o pecado, a rebelião lá no céu, com Lúcifer, aquele anjo perfeito que escolheu, de livre-arbítrio escolha, desobedecer a Deus, e agora morte em um mundo de pecado. Agora esse conflito passou aqui para o nosso planeta, para a Terra. O verso para memorizar está aqui no livro de Romanos 5, verso 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram, e por isso que a morte passou a toda a humanidade. A parte aqui de domingo fala sobre declarações sobre tensão. O mundo criado pelo Senhor era perfeito. A morte era desconhecida para Adão e para Eva. Nesse contexto, Deus havia advertido Adão e Eva e falou para eles: de toda a árvore que você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que você comer, certamente o que? Morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 16. Aqui quando você lê capítulo Gênesis 2, 16, Deus deu o livre-arbítrio de escolha para os anjos e também deu o livre-arbítrio de escolha para Adão e Eva. O desejo de Deus é que eu e você sirvamos a Ele, o amamos a Ele, mas de livre e espontânea vontade. Essa é uma decisão nossa. Nós vamos decidir se vamos amar a Deus ou não. Deus não obriga ninguém a amá-lo. E Deus também não obrigou Adão e Eva a amá-lo. É um desejo de Deus que nós o amamos mais de livre e espontânea vontade. Mas o ser humano, infelizmente, Adão e Eva escolheu obedecer a Lúcifer, a serpente, em vez de obedecer a Deus. Vamos então à parte de segunda-feira, enganada pela serpente. O que foi que Satanás fez para enganar a Eva? Primeiro, Deus tinha dito que certamente morrerás. Agora Satanás então generalizou tudo. Ele perguntou: foi assim que Deus disse? Que não pode comer de nenhuma árvore que se encontra no jardim? Olha como Satanás é. E hoje muitas pessoas estão caindo nesse pecado dessa maneira. O fulano está fazendo, o pastor também fez, a esposa dele faz, o filho dele anda desse jeito. E muitas vezes nós vamos dessa maneira. E Satanás, sabendo disso aqui, ele então iludiu, enganou a Eva com mentiras, dizendo: certamente não morrereis. Deus, naquele momento, havia falado para Eva que Lúcifer poderia enganá-la, porque ele foi expulso do céu. Deus tinha divertido a Eva e divertido a Adão. Mas quando Eva começou a conversar com Satanás, estava conversando com Satanás, aquela ali foi a primeira médium, Lúcifer, que estava prostrada a serpente. Depois de ele ter enganado ela colocou em dúvida a palavra de Deus. Será que Deus realmente está escondendo de mim alguma coisa mais importante? Porque Satanás tinha dito para ela: olha, se você comer, abrirão os seus olhos e vocês serão semelhantes a Deus. E outra: vocês não vão morrer, certamente não morrerás. Ela então viu que a árvore era boa para alimento, agradável e também desejável. Não é isso que Satanás coloca para nos enganar? Coisas boas, agradável e desejável. Ele nunca vai mostrar ali, numa garrafa de cerveja, por exemplo, pessoas morrendo ali de cirrose, ou então sendo mortas em acidente de trânsito. Ele vai mostrar homens bonitos, mulheres bonitas, se alegrando, é isso que você vê nas propagandas de bebidas e também de cigarros. Pois é, Satanás sempre se esconde atrás de coisas bonitas para enganar o ser humano. Na página de terça-feira, ele diz: vocês não morrerão. Esta mentira contada por Satanás é repetida desde lá do Éden e até hoje. Muitos cristãos têm acreditado nessa mentira do diabo, que a alma é imortal, que a alma não morre. Mas quando você vê no livro de Ezequiel 18, verso 4, diz que a alma morre.
Quando você vê ali Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz que expõe ao povo voltará, e Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, diz que os mortos não sabem coisa nenhuma, os mortos não sabem de nada. Salmos capítulo 115 fala que os mortos não louvam a Deus. Então, há muitas passagens na Bíblia que provam que Deus estava certo e que Satanás está errado, está mentindo. E ele mente através dos filmes, das novelas, de desenhos, de músicas, da internet. Ele mente através de livros, de literaturas. Ele mente constantemente, até através das religiões também, dizendo que a alma é imortal, que a alma não morre. Essa mentira de Satanás é uma mentira que se tornou, parece que é verdade para as pessoas, porque muitas pessoas falam o seguinte: uma mentira contada muitas vezes, ela se torna verdade. Essa mentira aqui foi contada desde lá do Éden, mas ela não se tornou verdade, ela continua mentira. Aqui na lição aqui fala de Platão, né, de Sócrates, perguntou a Glaucon: ainda não percebeste que nossa alma é imortal e que nunca pode perecer? Em Fendon de Platão, Sócrates argumentou em tom semelhante, dizendo que a alma é imortal e é imperecível, e nossas almas realmente existirão no Hades, né, que é no inferno. Esses conceitos filosóficos moldaram grande parte da cultura ocidental e até mesmo entrou no cristianismo pós-apostólico. Contudo, se originou no Éden, muito antes de Sócrates e de Platão, se originou ali com o próprio Satanás, dizendo que a alma é imortal. Esse engano é tão terrível que ele vai usar este argumento nos eventos finais do tempo do fim. Vamos então passar para a parte de quarta-feira, consequências do pecado. Quando você lê no Gênesis capítulo 3, verso 7, Romanos capítulo 5, verso 12, aqui, quais foram as principais consequências do pecado? Vendo que Adão e Eva foram expulsos do jardim, tiveram que trabalhar com o sol do seu rosto, a mulher começou a sentir dor, começaram a passar, todos eles, os dois sentir dor, mas a dor começou a entrar neles, a entrar na humanidade, o sofrimento, a angústia, a traição, a violência, a maldade, a perversidade e, por fim, a morte também. Essa é a consequência terrível do pecado. A escolha que você faz agora, ela pode trazer para você consequências eternas e consequências futuras. Mas graças a Deus que Jesus veio a este mundo, como diz Isaías, capítulo 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si a nossa enfermidade, a nossa dor Ele levou sobre si. Aquilo que eu merecia, Jesus sofreu em meu lugar. Mas as consequências do pecado, muitas vezes a gente tem que colher. Por quê? Porque é consequência da maldade do ser humano, do pecado. Isso aí não é que Deus quer que o ser humano sofra. Não, Deus não queria que Adão e Eva sofressem, mas tiveram que sofrer a consequência do pecado. Na parte de quinta-feira fala sobre a primeira promessa do Evangelho. Que esperança há para a humanidade? Nós vimos que ali Adão e Eva viviam felizes no paraíso, eles não morriam, não sofriam, não sentiam dor, não sentiam sede, viviam felizes. Satanás veio a este mundo para enganar e foram enganados, preferindo obedecer a Satanás. Adão e Eva preferiram obedecer ao inimigo, ao serpente, do que obedecer a Deus. Foram expulsos do paraíso, começou então a surgir a maldade e a perversidade. Mas, embora tudo isso, há a esperança para a humanidade. E desde lá do Éden, quando Deus matou aquele cordeirinho, sacrificou aquele cordeirinho, ele estava simbolizando que um dia o Messias, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viria a este mundo, viveria uma vida sem pecado e daria a vida para que o pecador pudesse também receber a vida eterna. Aqui, na parte de sexta-feira, eu vou ler, você pode também estudar ali no Ellen White, Patriarcas e Profetas, na página 28 a 38, fala sobre a queda da humanidade, no capítulo 39 a 46. Você pode também estudar o plano da redenção na educação para 15 e 18. E também pode estudar também ali o desejo de todas as nações.
Mas eu vou ler para vocês o último parágrafo daqui da página de sexta-feira. No entanto, o que houve soa como dogma da nova era, o que implicaria, porque eles saem menos inclinados ao cristianismo do que antes de morrer. Aqui falando da nova era, falando sobre a morte, falando sobre a imortalidade da alma, contando aqui sobre que o ser humano, quando morre, experiências após a morte, sobre experiências de quase mortos, pessoas que quase morreram e tiveram ali palavras de pessoas celestiais, falaram palavras bonitas para ele, mas não falaram nada sobre o plano da redenção e não falaram nada sobre o plano da salvação. É por isso que ele diz aqui, na lição, fala o seguinte: o que implicaria, eu vou repetir, no entanto, o que ouvem soa como dogma da nova era, e naquelas pessoas que tiveram experiência após quase mortos, né? O que implicaria, porque eles saem menos inclinados ao cristianismo do que antes de morrer. Porque muitos que creem que suas experiências de quase mortos foram uma prévia do céu, jamais receberam qualquer teologia cristã enquanto estiveram lá. Em contraste com o sentimentalismo da nova era, porque foram enganados e iludidos, pelo mesmo que enganou ali Adão e Eva no jardim do Éden, por Satanás. Estamos chegando então no final da lição, apenas recapitulando a lição para você então passar para os seus alunos sobre estes assuntos principais que a gente aqui abordou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e essa rebelião que aconteceu, que começou aqui na terra, um dia vai terminar pela maravilhosa, gloriosa vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Morte em um mundo de pecado é o que está acontecendo no nosso planeta, na nossa terra, no nosso meio. Mas um dia Deus vai pôr fim à morte e vai cumprir o que está no livro de Apocalipse. Um dia Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem planto e nem dor. Que Deus te abençoe, um grande abraço, Matusa Santarém, o canal da Bênção. Esperamos na próxima semana para estudar a terceira lição. Deus te abençoe em nome de Jesus.